Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios, e Sesmac, ensino a toda prova. Eu acredito que o segredo do sucesso é persistência, é disciplina, é dedicação, é foco. O Sesmac, ele está dentro daquilo que eu penso como uma instituição capaz de dar ao aluno aquilo que ele necessita para se desenvolver. Nós tivemos a notícia de que seriam ofertadas vagas de doutorado e que seria feito com essa universidade lá da PUC, que é muito conceituada, uma das universidades mais respeitadas no Brasil, e o Sesmac ele conseguiu fazer essa parceria. Pós-graduação Sesmac. A qualidade da maior instituição de ensino superior de Alagoas, dando o upgrade que sua carreira merece. Sem dúvida, ela fez o diferencial e está fazendo o diferencial na vida de todos aqueles que tiveram essa oportunidade. Pós-graduação Sesmac, fazendo parte da sua carreira de sucesso. Vai esperar o fiscal bater na porta da sua empresa? As consultorias do Sebrae Tech evitam multas. Se o seu negócio precisa de consultorias em saúde e segurança no trabalho, licenciamento ambiental e outras melhorias, obrigatórias ou não, procure o Sebrae. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Alô, meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Olha, eu vou dizer um negócio a vocês. Nós estamos com 28 ou 27 anos deste programa, ininterruptos. Nascido em João Pessoa, em 1992, chegando até aqui, numa boa. Passamos por 4 ou 5 emissoras, não me lembro. Nessa última, há 12 anos. E com uma alegria imensa de ter 27.800 entrevistados, por aí. Existem umas coisas muito curiosas que acontecem. Uma das coisas mais importantes aqui em termos de cultura nesse estado é o carnaval. E o carnaval nos traz, sempre na época de carnaval, nos traz figuras que a gente não deixa de entrevistar, principalmente nas famosas prévias carnavalescas. E aí eu tenho que me penitenciar com o meu convidado de hoje. Mas são coisas que você não consegue entender. Todo ano eu trazia o meu convidado de hoje para falar de um evento fantástico nas prévias do carnaval, que é o Jaraguá Folia. Vocês já adivinharam que eu estou falando de Edilberto Tizianelli. Uma única vez, quando ele era secretário de Cultura, eu o trouxe para falar sobre a Secretaria de Cultura. Só que esse poço de cultura que é Edilberto Tizianelli não era só para falar, quando foi secretário, não era só para falar de Jaraguá Folia, não, que é um grande evento, ele continua à frente e vai continuar sendo um grande evento. Mas só que o Edilberto é um pesquisador, é um homem que está à frente, é um homem que sabe o valor da cultura e, sobretudo, ele sabe das origens desse Estado, das coisas mais importantes para a cultura desse Estado. Edilberto Tizianelli, o pesquisador que eu não entrevistei. Como vai você, meu amigo? Muito bem, é uma honra, né? Uma alegria estar aqui. A honra é minha. E me penitenciando com os meus telespectadores. Falando sobre um assunto tão importante, não deixa de ser cultura, como é o carnaval, né? Não, sem dúvida alguma. Mas é uma honra estar abordando um assunto que é muito mais delicado e complicado, né? Com certeza. Porque envolve toda uma série de conflitos históricos, né? Então a cultura e a história, elas vivem, né, para e passo, em eterna disputa, né? É verdade. Não, eu admiro, viu, o Tizianelli, profundamente, as pessoas que se dedicam a pesquisar, a ir fundo lá. Porque às vezes a gente que vive o dia a dia, a gente não vai fundo na pesquisa. A gente fica achando que o nosso tempo de vida é o nosso tempo de conhecimento e de pesquisa. Vai um pouquinho antes também, mas não vai fundo. O pesquisador vai. É obrigação, né? A gente, não é verdade? E é um desafio, porque tem um aspecto lúdico isso, né? Lúdico. O pesquisador, ele vai se envolvendo
Então, quando eu estou envolvido numa pesquisa, às vezes eu esqueço que é sábado, que é domingo, que é feriado, Claro. que é de noite, que é de madrugada, né? Essa madrugada eu estava 4 horas da manhã pesquisando, porque a coisa ficou na minha cabeça, uma dúvida, eu fui tirar e terminei não dormindo, preocupado em resolver até agora de manhã. Então, esse desafio, e é lúdico, né? Porque nos atrai, nos envolve e nos leva ao desafio de descobrir aquilo que vai contribuir para que a sociedade se entenda. Não tenha se dúvida. entenda como tal, né? Ela se encontre até. Exatamente, porque é um papel social importantíssimo você ajudar uma sociedade a se entender como tal, a sua Muito identidade, como ela é, a sua história, o seu passado, porque ela é assim e não assado. No presente, por exemplo, o trabalho que me chamou muito a atenção e que você vem fazendo através das redes sociais, é essa questão da memória do estado de Alagoas, não é isso? Você está muito encravado nessa coisa de descobrir. Verdade. Que memória é essa? Verdade, porque a história ela já está contada, né? De certa forma. Ela está contada na lembrança das pessoas, quando eles escrevem isso, né? Memorialistas, nos jornais, nas revistas, né? Nos livros, dos historiadores. O que a gente vai buscar é juntar isso um pouco e tentar acrescentar mais informações a partir de uma nossa visão do que deveria ser o importante, porque não há como você separar, não há como você deixar de interferir na pesquisa, né? Muito bem. Eu tenho uma visão de mundo, eu tenho uma visão de que isso é importante ou aquilo não é importante. Então, cada um que se debruça sobre a história, ele vai também dando a sua visão, passando a sua visão, mas tendo a responsabilidade social de dizer, isso não é para mim, no meu usufruto. Eu estou contribuindo para que outros usufruam disso. Sem então, dúvida. eu tenho que adaptar a linguagem, prepará-la para que a maioria, e aí um desafio que nós temos presentemente, é o de democratizar o acesso à informação histórica. Perfeitamente. Aproveitando, inclusive, as ferramentas novas e modernas que nós temos agora. Você utilizando o Facebook, por exemplo, para a divulgação de memória, de fotos, de coisas extraordinárias desse estado, talvez estivessem mortas em fotografias, em baús e por aí vai. Exatamente. A gente faz esse desafio, a gente diz assim, às pessoas, olha, às vezes você tem em casa, numa gaveta, um monte de foto. Isso. Não é foto, é papel velho. Ela passa a ser foto se você trouxer ela à vida. Sem dúvida. Mostrar às pessoas, ela passa a ser foto. Então, o desafio é dizer, olha, tem um monte de gente interessada na sua história. Aquela foto que você tirou com seu pai, com sua mãe, com seu irmão, na Praça Sinimbu, além de você, que é importante, e o seu irmão, tem um fundo ali, tem a imagem do que era o banco, como era o banco antigamente, como era o prédio atrás. Então, toda foto tem uma importância. Eu vou um pouquinho mais além. Tem a imaginação de que por trás daquilo tudo existia um fotógrafo com uma máquina caixão. É verdade. Não é verdade? Imensa dificuldade de fotografar. Imensa dificuldade. Talvez existisse ainda aquele flash que pipocava, que eu não me lembro o nome agora, não é? Talvez existisse. E o filme, às vezes, não era nem filme, era um vidro, né? Era um vidro. Emocionado, sensibilizado para a fotografia. É verdade. Né? Eu escaneei há pouco tempo um acervo de um fotógrafo antigo, em que tinham vários vidros desses. A gente teve um cuidado danado de juntar, aí depois retocar no Photoshop, recuperar. É um trabalho artesanal danado, mas a gente faz isso com o maior prazer, porque é isso que você está dizendo. A gente vai mostrando às pessoas que uma foto, ela representa um momento histórico. Então, tem gente lá no nossos grupos de debate, né, que nós temos, que diz, olha, eu passo a noite olhando para uma foto, imaginando o ambiente, as pessoas, como eram, a família, o futuro que elas pensavam, o futuro delas, os filhos. É impressionante. Fantástico isso que você colocou. Que eu ia lhe perguntar exatamente sobre isso. O que uma foto pode representar em termos de desdobramento que se transforma em história? História daquela foto, história dos personagens que ali estão, o que pode... E aí eu pergunto ao pesquisador, a partir de uma foto você vai mais fundo? Sim. Teve uma foto que eu descobri e eu não sabia de onde ela era, quem eram as pessoas, nada. Eu simplesmente achei uma foto interessante, era uma família e tinha um padre. E eu postei essa foto só para um amigo e ele disse, rapaz, eu acho que esse cara é o padre fulano e tal, João Michel. Aí eu comecei a pesquisar. E quando eu postei a foto no grupo, as pessoas diziam, mas que família triste.
as pessoas estão todas tristes. E eu fui investigar, e rapaz, eu depois escrevi o texto me dizendo, né? A história da foto da família triste, mais ou menos assim. É que ele era um menino brincando em Jaraguá com um amigo. O amigo levou um revólver da família. Ele tinha 10, 11 anos, ainda não era padre. E o coleguinha atirou lá, brincando de atirar numa janela quebrada lá. E uma das balas enganchou. E aí ele pegou o revólver do amigo. E o amigo saiu, ele não viu, o amigo entrou na área de tiro. E quando ele apontou que atirou, matou o amigo dele. Oh, meu Deus. Quer dizer, aí você vê o trágico. O drama, o trágico atrás da foto. Da foto. Quer dizer, aquela foto, quando eu contei a história e mostrei a foto, as pessoas entenderam, né? Quer dizer, veja como uma foto traduz até a tristeza. A família inteira era triste, ele já era padre. É verdade. Porque havia ali uma história triste por trás de todos eles. Você veja que riqueza uma foto pode Não só trazer, riqueza. né? Agora, o trabalho seu e a sorte também, de determinado momento, de chegar a você a história daquela foto. Pois é. É fantástico isso. Isso é memória, isso é pesquisa. Pois é. E o mais importante é que isso não é feito individualmente. Nós temos, eu digo sempre, olha, se não se ensina história na história de Alagoas nas escolas, nós temos 2 grupos temos mais grupos, mas os 2 principais, o Maceió Antigo e o História de Alagoas, eles têm quase 50 mil pessoas. 50 mil? Nenhuma, se houvesse em cada município salas de aula com alunos e somassem todos eles, não chegaria a essa quantidade. Então, é uma grande sala de aula, né? Sem dúvida. E com essa característica democrática de que a gente coloca lá uma foto, uma informação, alguém diz, olha, Cianelli, isso aqui está errado, essa foto não é fulano, é cicrano, essa data não é essa. Rapaz, isso é muito bom. É rico. As pessoas vão dizendo, ó, essa pessoa que você não identificou é fulano de tal. Muito bem. Então é uma construção coletiva, todos participam, opinando, ou recebendo a informação, ou criando. Muito Já bem. tem um monte de gente escrevendo história e publicando lá, história de memória. Quer dizer, isso é recompensador. Aí eu pergunto a você, é a partir daí que história com E se transforma em história com H? Olha, toda história com E tem um pouco de história com H. É verdade, todas elas. Elas conversam. Elas todas conversam. Elas, não tem jeito. Não é? Acaba sendo transformado nisso. E principalmente se você trabalha com a memória, se você trabalha com o antigo, não é? Exatamente. Porque então, a forma como alguém conta uma história traz ali um monte de informação histórica. Um monte de informação histórica, exatamente. Memória. Né? E que, às vezes, inclusive, você passa por uma foto dessas, aquele que não tem o espírito de pesquisa, você passa por uma foto dessas e não dá importância devida. E atrás dela está uma enorme importância, é isso? É isso, exatamente. É esse o trabalho que você... Exatamente, é descobrir a importância de cada foto e ajudar as pessoas a completar a informação com a pesquisa. Então a pesquisa é complementar. Eu sempre trabalho, tanto que o grupo é História de Alagoas em fotos, né? Sempre tem foto, porque hoje em dia a nossa porque cultura... Porque a origem, deixa eu pedir licença a você para ir até os comerciais, mas na volta a gente vai falar sobre essa questão da origem. Por que vira história? Porque por trás daquela foto, à frente daquela foto, está um pesquisador. Senão não viraria história. Verdade. Não é verdade? Lembrar vocês do SESMAC, rapidinho, a gente está falando de educação e cultura, tem que falar em SESMAC. SESMAC que é um exemplo de educação nesse estado. E tem que falar de SEBRAE. SEBRAE que é o futuro, SEBRAE que é o presente plantando o futuro e plantando cada vez mais o futuro. Quantos pesquisadores do futuro não terão passado pelo olho clínico do SEBRAE ou pelo olho clínico do SESMAC? É ou não é? Voltamos já. Para você construir uma carreira de sucesso, você tem que ter foco, disciplina e amor pelo que você faz. Quando você tem tudo isso aliado à escolha, pode ter certeza que você vai ter a sua carreira de sucesso. Eu escolhi o SESMAC. Nunca foi sorte eu estar num semáforo fechado e uma pessoa me entregar um panfleto. Foi oportunidade. Então o SESMAC ele me deu essa oportunidade com credibilidade. Então na mesma hora eu não pensei 2 vezes e fiz a minha inscrição. Pós-graduação SESMAC. A qualidade da maior instituição de ensino superior de Alagoas, dando o upgrade que sua carreira merece. Eu sou Hélio Miranda, sou empresário e estou fazendo o curso de pós-graduação MBA em Gestão Empresarial que o SESMAC está ofertando. Pós-graduação SESMAC.
fazendo parte da sua carreira de sucesso. Toda vida é importante. Toda vida precisa de cuidado. Algumas vidas pedem pressa. Quem tem câncer não pode esperar. A Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer se une a milhares de vozes para dizer: preciso viver. Para isso, as ações do SUS devem ganhar celeridade. O respeito à vida está acima de tudo. Campanha Preciso Viver. Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer. Há mais de um século, esta marca vem crescendo. Crescendo, crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade. Crescendo, crescendo, na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais e ligue para crescer com ela. Vai esperar o fiscal bater na porta da sua empresa? As consultorias do Sebrae Tech evitam multas. Se o seu negócio precisa de consultorias em saúde, segurança no trabalho, licenciamento ambiental e outras melhorias, obrigatórias ou não, procure o Sebrae. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Muito bem, gente. Voltamos ao nosso bate-papo geral da Câmara de hoje, conversando com Edberto Ticianelli. Homem de cultura, homem de história, homem pesquisador. Isso tudo é de uma importância fundamental. Fazendo esse trabalho magnífico pelas redes sociais. Olha, mais importante ainda, porque ele está popularizando um trabalho de pesquisa através de fotos. Alagoas. História de Alagoas, História de Alagoas em fotos. Qual é o acervo que você já tem hoje de fotos, em termos que podem ser divulgados pela internet? Olha, eu acho que ultrapassa 2.000 fotos. 2.000 fotos por enquanto. Porque agora mesmo eu estava vindo para cá, passei na casa de um amigo e recolhi pelo menos mais umas 500. E tem um grande historiador, um jornalista, um homem culto, né, o Esdras Gomes, já me ofereceu esse final de semana também, me ligou e disse: olha, tem a opção de foto, eu vou passar para você. Então toda semana a gente recebe. Muito bem. Agora, como é que você cataloga isso, em termos de quais são os assuntos que podem ser mais ou menos importantes? Todos são. Os mais importantes a gente classifica como a chamada memória urbana. Certo. A história de uma praça, da rua, tem as ruas, praças. Muito bom isso. Depois a gente tem as personalidades também. Então, pessoas que tiveram importância histórica. Você falou em praça. Qual é a praça mais antiga de Maceió? Você Acho sabe? que é a Dom Pedro II. A Dom Pedro II? O Largo da Princesa, como foi conhecido inicialmente. Ali era um largo, né, em frente à igreja. E depois virou a Praça Dom Pedro II. Isso há 1840, 50, então, já existia. Já não existia, não. A emancipação de Alagoas de Pernambuco foi bem depois. 1816. 1817. Então foi depois da emancipação. Já era Alagoas? Não, já porque quando você... Toda a formação, de todo povoamento que se dá... E se dava sempre usando uma igreja. Isso, exatamente. Em frente à igreja sempre tinha sem o passo. dúvida, sempre sem tinha dúvida. aquele espaço. Era o primeiro grande... É verdade. Mais tarde seriam as praças. É verdade, é verdade. Toda a cidade tem. É interessante isso, como a igreja teve um papel fundamental na centralização, na descentralização das cidades, né, dos povoados. A igreja era o Estado. Né? Era o Estado. A igreja é onde você realizava os negócios, registrava, os livros de tombos da igreja, né? Então hoje são riquíssimos pontos de pesquisa, né? O Ticianelli, a partir também das fotos, você começa a descobrir oligarquias, famílias, de um modo geral, importantes ou não importantes na evolução desse Estado? Isso. A gente fez, inclusive, uma série, que eu vou retomar agora, né, a família na política alagoana, as famílias importantes. Perfeito. Né? Aquelas que tiveram prefeitos, deputados, governadores e tal, né? Não é assim, aquela que é um vereador não é suficiente para dar essa... Não deixa de ser importante. Mas, então nós conseguimos já listar acho que chegamos a 8 e estamos retomando. E isso nos ajuda a compreender um pouco esse papel das oligarquias. Lógico, né? Sem dúvida alguma. Como se formou
esse poder político a partir do poder econômico. Muito bem. Inclusive, coisas que aconteceram até dentro da história moderna, né, que a gente sabe, essa questão de criminalidade política e por aí vai, e que você começa a entender a partir daí também? Também, essa parte a gente até evita um pouco. Não, né? Com certeza. Evito muito essa história da violência, mas tem alguns episódios em que nós tivemos, não faz muito tempo, né? Até meados do século XX, Alagoas era conhecida lá fora como a terra de ninguém. Pistoleiro matando na rua. É verdade. Era aquilo no período de Silvestre Pérez, período de Muniz, Arnon de Mello, etc. Esse período foi um período muito ruim. Muito bem, mas mesmo sendo muito ruim, o período de hoje é muito pior, apesar do crime político não aparecer tanto, mas o crime de rua está por aí. Sim, é outro tipo de violência. É outro tipo de violência. Ele realmente é verdade. Agora, aquele em que a disputa do poder não era tão democrática como é hoje, né? Como já evoluiu, né? Continua tendo os seus problemas, claro. Mas eu acho que a forma de resolver, matando o adversário, era exatamente. Ela diminuiu muito em Alagoas, muito mesmo. Era um problema cultural ou aculturado da época. Da época, não era só de Alagoas, mas todo o Nordeste, sim, né? Sobretudo do Nordeste. Brasil, de modo geral, menos, mas mais no Nordeste. Muito bem. Qual foi a fotografia que você conseguiu para fazer história em cima dela, ou para desvendar e esclarecer a história em cima dela, que seja mais antiga até agora nesse processo? A mais antiga é talvez uma foto do Abílio Coutinho de 1869, quando ele esteve aqui acompanhando o imperador, né, Dom Pedro II. 1869. E ele fotografou, acho que a Praça Sinimbu, que era a Praça Sinimbu, é uma foto belíssima. Essa foto... Deve ser. Você pensa que está na Europa, né? Assim, você imagine você ali no Museu Theo Brandão fotografando a praça com o Riacho Salgadinho passando, lindo, e do outro lado uma escadaria, né? Uma coisa assim. Você diz, não, isso não é Maceió. Não é verdade. E isso é muito comum nos grupos, as pessoas dizem, mas como era bonito o Maceió antigamente. É verdade. Como era bonito. Agora eu quero aproveitar, já que você falou no Abílio Coutinho, na fotografia, na Praça Sinimbu, acompanhando Pedro II, para lembrar que Pedro II foi um grande fotógrafo. Também, ele era senhor um grande fotógrafo e um homem de cultura, né? De cultura. De educação. Sem dúvida alguma. Cara, ele, na visita que ele teve aqui, que ele viajou São Francisco, que ele parava nas cidades, o lugar onde ele ia. Daí a estrada do Imperador. Ele ia na escola e ia perguntar aos meninos, né, as crianças, o que é isso? Fazia as perguntas como professor. Muito bem. Para saber se eles estavam estudando e aprendendo. Muito bem. Era uma pessoa muito voltada para isso. Agora me lembro que nos estudos que eu fiz de Pedro II, de Pedro I, por aí vai, ele realmente era um aficionado pela fotografia. Era. Onde ele ia tinha um fotógrafo. Naquela época, né? Estava surgindo a fotografia. É verdade. Né? Então era uma novidade. Nesse trabalho de memória, você vem até os tempos atuais, vindo de seja lá de onde for, porque se chegar em suas mãos antes de 1869, que foi essa primeira foto, sem dúvida alguma que você também vai fundo para pesquisar. Sim, onde se a gente... Hoje tem algumas facilidades, né, que os historiadores mais antigos não tinham. A Biblioteca Nacional ela facilita o acesso, né, aos jornais, a hemeroteca, chamada hemeroteca, né, essa biblioteca de jornais da Biblioteca Nacional. E a gente tem, né, bota na busca, sai procurando, tem que saber pesquisar, tem que saber que palavra procurar, em que período. Às vezes tem um driblezinho que você tem que dar para descobrir, né? Você não coloca a palavra que seria natural da pesquisa em outra. Agora me diga uma coisa, não lhe dá vontade? Por exemplo, você falou da Praça Sinimbu. Praça Sinimbu está aqui pertinho, não tem problema nenhum. Mas não lhe dá vontade de fazer o comparativo? Praça Sinimbu em 1869. Praça Sinimbu hoje. Riacho Salgadinho passando aqui, Riacho Salgadinho hoje. Não lhe dá vontade de fazer esse comparativo, não? Aí eu vou sair de Maceió, vamos para mais longe, vamos subir a estrada do Imperador, vamos para Piranhas e por aí vai. Pois é, as cidades elas sofreram modificações. Muitas. Né? E nós tivemos um período de uma arquitetura rica, que imitava muito a nossa arquitetura francesa, principalmente, né, de Paris. E nós tivemos uma cidade que buscava, né? O problema de Alagoas, de Maceió, é que, como nós saímos da emancipação em 1817, com um certo complexo de vira-lata, né? Fomos acusados de ter traído a Revolução Pernambucana, que não foi nada disso.
havia um esforço muito grande de afirmação dessa alagoneidade. Certo, né? Então, perfeito. Isso se esticou, isso ganhou corpo principalmente no final do século XIX e no século XX. Muito bem. Quando começamos a construir Teatro Teodoro, Palácio do Isso. Martírio, as grandes obras arquitetônicas. Né? Mas eu acho que a gente não cuidou disso, não deu importância que devia ter dado. É verdade. Sobrou muita coisa ainda, mas perdemos muitas outras. O Palácio do Governo foi dessa época do Teatro Teodoro e por aí vai? Foi. O Palácio Floriano Peixoto. Floriano Peixoto. Muito bem. E aí como é o nome daquele prédio que já foi, inclusive, sede da prefeitura, à esquerda do... Tá, Intendência. Da Intendência. Aquele prédio... Também é desse período. Também é dessa época. Desse período. Dessa época também. Foi o grande momento em que o Lucarino andou por aqui, Isso. andou construindo em Penedo, né, e outros arquitetos, né, ou seja, foi um período interessante, esse do final do século, da última década do século XVIII, do século XIX, para as primeiras 2 décadas ou 3 décadas do século XX, porque a partir de 20 tem as estradas. Sem dúvida. O Fernandes Lima, grande obra. Já começa. Ô Tizianelli, me diga uma coisa, você sente tristeza quando se percebe que no sistema educacional de hoje a memória é esquecida? Não é só a tristeza pelo ela ser esquecida, é pelo dano que isso vai provocar. Dano grande. Porque o que nós somos, nós sempre carregamos um pouco do que nós fomos, né? E da esperança do que imaginamos que seremos. Né? Perfeito. O ser humano é esse complexo de um passo à frente e um passo atrás. Verdade. Né? O nosso presente, ele é uma parte futura e uma parte passada. É verdade. Se nós perdemos a parte passada, eu acho que a gente não consegue caminhar direito em alguma direção. É verdade. Não diz que para determinar um segmento de reta tem que ter 2 pontos. Claro, né? sem dúvida Então, alguma. o passado e o futuro. Isso. Se nós perdemos nós ficamos um pouco soltos. É verdade. Outro entendeu? dia eu escrevi até uma frase que eu dizia o seguinte, não adianta pensar muito no futuro, já é presente. Já é presente. Já é presente. Daqui a um minuto é o futuro, a gente chega a ele, já é presente. Não é verdade? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas fases. Pois é. Passado e futuro, passado, presente, futuro, sei lá, já é presente. Pois é, mas uma dialética, né? uma dualidade entre aquilo que nós queremos permanecer na nossa vida. Perfeito. E aquilo que nós queremos romper. Isso. Essa luta entre o que vai permanecer, a permanência e a ruptura, que é permanente na cultura, é permanente no ser humano. Sem dúvida. Então a gente vive eternamente essa luta. É verdade. Tizianelli, me diga uma coisa, como é que as pessoas... Eu descobri. Agora, como é que as pessoas podem acessar esse trabalho magnífico que você está fazendo? E onde é? Olha, no Facebook é só procurar lá, História da Alagoas em Foto. Espera aí. Entra no Facebook, aquela busca, você bota História de Alagoas em Foco. Pronto, aí já vai entrar, pede assim, identifica o grupo, pede acesso ao grupo. Solicita acesso, porque ele é fechado. Porque, infelizmente, né, com esse marketing digital, é verdade. Fica impraticável deixar aberto. É verdade. Propaganda, política. É verdade. Então, lá ninguém discute não, futebol, não pode. política, não, claro nada, que não. E o outro é o Maceió Antigo. Também faz parte. São 2 grupos, né? A gente Muito trabalha bem. junto com os 2. Tá. Um era para Maceió e o outro para o estado de Alagoas. Terminou o de Alagoas envolvendo também um pouco. Eu inclusive pedi a uma pessoa que trabalha comigo no Tribunal de Contas, você já deve ter visto, que começasse a encaminhar para um dos seus 2 grupos a história do Tribunal de Contas. Que está lá. E eu acho que já começaram a mandar para você. Patrícia Sampaio que está fazendo isso. Ótimo. A meu pedido. Então, eu achei interessantíssimo. Tem umas fotos de Geraldo Sampaio, presidente do tribunal, e por aí vai. Um monte de coisa que já foi encaminhado para você. Ótimo. Meu querido amigo Edilberto Tizianelli, eu não disse a vocês que eu estava entrevistando o outro homem, o outro Edilberto. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço e estou à sua disposição. Muito obrigado, obrigado mesmo. Obrigado a vocês também que estiveram conosco até agora e até amanhã, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Ele mandou dizer que quer e quando ele manda dizer que quer, é ele que manda. Encontro marcado. Até lá, gente. Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios, e Sesmac, ensino a toda prova.